Você já parou para pensar no impacto real do açúcar refinado em nossa saúde? Aquele açúcar branquíssimo que está em praticamente tudo o que comemos, desde o café da manhã até o final do dia, pode ser muito mais perigoso do que imaginamos. Pode até parecer uma afirmação extrema, mas a verdade é que, por décadas, a indústria do açúcar escondeu deliberadamente os efeitos nocivos desse ingrediente. E o que é mais alarmante, muitos de nós sequer sabemos o que está por trás desse doce vilão, consumindo-o, sem nem entender o que realmente estamos fazendo com o nosso corpo. Antes de continuar, eu quero que você faça um pequeno favor. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai descobrir algo que vai transformar a sua maneira de enxergar a alimentação e a saúde. E para saber que você está junto nessa jornada, comente abaixo a cidade de onde está assistindo e escreva a palavra-chave doce perigo. Isso é importante para a gente saber que estamos fazendo a diferença juntos. Agora, voltando ao assunto, vamos colocar um ponto crucial. O açúcar refinado não é apenas um adoçante qualquer. Ele passa por um processo de refinamento industrial onde quase todos os seus nutrientes originais, provenientes da cana-de-açúcar, são eliminados. No final, o que sobra é um pó branco, repleto de calorias vazias. Isso mesmo, calorias vazias. Ou seja, ao consumirmos açúcar refinado, estamos ingerindo basicamente energia sem nenhum valor nutritivo, o que significa que não estamos beneficiando o nosso corpo de nenhuma forma. E o que acontece com isso ao longo do tempo é o desenvolvimento de sérias condições de saúde. Aqui vem a parte mais assustadora. O consumo excessivo de açúcar está diretamente relacionado a doenças que têm impactado gerações, como diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardíacas, problemas no fígado, além de transtornos psicológicos como a depressão. Mas você sabia que isso não é uma descoberta recente? Não. Na verdade, nos anos 1960, quando as doenças relacionadas à alimentação começaram a crescer de forma alarmante, grandes corporações alimentícias financiaram estudos que culparam as gorduras pelos problemas de saúde da época, enquanto ocultavam deliberadamente o impacto do açúcar. Essa manipulação das informações levou a um aumento significativo no consumo de açúcar, especialmente em produtos que eram tidos como saudáveis. Alimentos como refrigerantes, cereais matinais, pães e até itens vendidos como saudáveis, como iogurtes e barras de cereais, estavam e ainda estão repletos de açúcar refinado. O que era para ser um lanche ou uma refeição saudável virou, na verdade, um prato cheio de calorias vazias que promovem doenças silenciosas. E sabe o que é mais chocante? As pessoas acreditam que estão fazendo escolhas saudáveis, quando, na verdade, estão dando de presente para seu corpo algo que vai, aos poucos, prejudicá-lo de diversas formas. Você pode estar se perguntando, mas como isso afeta o meu corpo de fato? Vamos entender melhor o que acontece quando você consome açúcar refinado. Após a ingestão, o açúcar é rapidamente absorvido pela corrente sanguínea, fazendo com que o nível de glicose aumente. Como resposta, o pâncreas libera uma grande quantidade de insulina, que tem a função de regular essa glicose no sangue. Com o tempo, o corpo começa a se tornar resistente à insulina, o que pode levar ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Esse não é um processo visível ou imediato, mas é insidioso. A longo prazo, seu corpo vai enfrentando dificuldades em processar o açúcar, o que resulta em diversos problemas de saúde. Além disso, a ingestão constante de açúcar refinado também está diretamente ligada a um aumento da gordura no corpo, especialmente na região abdominal, o que contribui para a obesidade e problemas cardíacos. E você sabia que o açúcar também pode afetar o cérebro? Ele pode gerar picos de dopamina, a substância responsável pela sensação de prazer. E quando isso acontece, você fica viciado, querendo consumir mais e mais. Assim, a compulsão por doces ou alimentos açucarados vira um ciclo vicioso. E quanto mais açúcar você consome, mais ele afeta sua saúde, seu corpo e sua mente. Agora, a questão é, estamos realmente cientes do que estamos colocando no
nosso prato? Estamos fazendo escolhas conscientes ao comprar os alimentos? Ou estamos sendo manipulados por uma indústria que, por décadas, tem nos alimentado com informações erradas, nos fazendo acreditar que o açúcar não é um problema? O que você decide agora é o que pode fazer a diferença para o seu futuro. O primeiro passo para mudar essa realidade é compreender o que o açúcar faz ao seu corpo e fazer escolhas mais saudáveis. Troque o açúcar refinado por alternativas mais naturais, como o mel ou o açúcar de coco, e prefira alimentos frescos e integrais, longe das armadilhas da indústria alimentícia. Agora que você já tem uma ideia sobre o impacto histórico do açúcar refinado, vamos mergulhar no que realmente acontece quando ele entra no seu corpo. Quando você ingere uma grande quantidade de açúcar, ele não é digerido de forma gradual, como os alimentos integrais. Ao contrário, o açúcar refinado é rapidamente absorvido na corrente sanguínea, causando um aumento expressivo no nível de glicose no sangue. Esse pico de glicose obriga o pâncreas a liberar uma grande quantidade de insulina para regular esse excesso de açúcar no corpo. O problema é que, com o tempo, o pâncreas começa a trabalhar em excesso, o que pode levar ao desenvolvimento de resistência à insulina, um dos principais fatores que causam o diabetes tipo 2. O que isso significa para você? Bem, quando o corpo não consegue processar o açúcar de forma eficiente, ele acaba tendo mais dificuldade em controlar os níveis de glicose no sangue. Isso resulta em uma série de complicações que afetam não só o corpo, mas também o cérebro. E os efeitos não param por aí. Os picos e quedas de glicose gerados pelo consumo excessivo de açúcar não apenas afetam o sistema de regulação do corpo, mas também impactam diretamente o funcionamento do cérebro. Isso pode gerar uma sensação de cansaço, irritabilidade e até mesmo dificuldade de concentração. Além disso, esses altos e baixos na glicose podem desencadear uma compulsão alimentar, fazendo com que você tenha mais vontade de consumir alimentos ricos em açúcar, criando um ciclo vicioso. Mas o problema com o açúcar refinado vai além do que você pode sentir no momento. O consumo contínuo desse ingrediente é um dos principais responsáveis por inflamações silenciosas no corpo. A inflamação crônica, que muitas vezes não é percebida de imediato, pode abrir caminho para o desenvolvimento de várias doenças graves. E não estamos falando apenas de doenças simples. O açúcar refinado pode ser um fator que contribui para doenças como câncer, doenças cardíacas e Alzheimer. Essa inflamação contínua no corpo pode prejudicar órgãos vitais, enfraquecendo o sistema imunológico e acelerando o envelhecimento celular. É como se o açúcar fosse um combustível que alimenta a destruição lenta do nosso corpo. E o pior é que muitas vezes não percebemos isso acontecendo até que seja tarde demais. Além disso, o açúcar afeta diretamente o cérebro de maneira semelhante a outras substâncias viciantes. Estudos mostram que o açúcar pode afetar os mesmos receptores cerebrais que são acionados por drogas como a cocaína, criando uma dependência química. Isso explica por que, quanto mais você consome açúcar, mais o seu corpo pede. O cérebro começa a associar o açúcar ao prazer. E com o tempo, você se torna dependente, desenvolvendo uma vontade incontrolável de comer mais doces. Agora, eu sei que tudo isso pode soar assustador, mas aqui vem a boa notícia. Nem tudo está perdido. O primeiro passo para combater o impacto negativo do açúcar é a conscientização. Quando você entende o que ele faz com o seu corpo, pode tomar decisões mais informadas sobre sua alimentação. E a melhor parte, você pode começar a fazer mudanças simples e eficazes agora mesmo. Evite alimentos altamente processados e industrializados, que são geralmente recheados de açúcar refinado. Ao invés disso, dê preferência a alimentos naturais e frescos. Frutas, por exemplo, são uma excelente alternativa, pois além de adoçarem naturalmente, elas vêm acompanhadas de fibras, vitaminas e antioxidantes essenciais para a saúde. Essa mudança na sua alimentação pode transformar a sua saúde e até a sua vida. Imagine um futuro onde você tem mais energia, se sente menos cansado e mais motivado
a realizar suas atividades do dia a dia. Isso é possível ao cortar o açúcar refinado da sua dieta e escolher alternativas mais saudáveis e nutritivas. Então, se você chegou até aqui e está começando a entender o impacto real do açúcar na sua saúde, comente Vida Doce aqui embaixo. Me conta, você já sabia de tudo isso? E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a verdade oculta sobre o açúcar refinado e suas consequências. Não esqueça de conferir os links na descrição para mais dicas de como viver uma vida mais saudável e plena. Vamos juntos nessa jornada de transformação.